Borges Santos, eu tenho 33 anos, sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Sou formada em rede de comunicação pelo Cefet Goiás e tenho mestrado em engenharia elétrica da computação pela Universidade Federal de Goiás. Na computação, normalmente as meninas, as mulheres, elas sofrem realmente um certo preconceito, mas não deveria, porque se a gente for parar para pensar, grande parte das tecnologias que nós utilizamos hoje foram desenvolvidas primeiro por mulheres. Um exemplo disso é a Ada Lovelace, sendo a primeira programadora do planeta. Nós temos a Grace Hopper, nós temos a Hedy Lamarr, e se todos nós utilizamos, por exemplo, se você utiliza rede Wi-Fi, é graças a Hedy Lamarr, que ela foi uma atriz e que nas horas vagas ela projetava códigos para comunicação. Então, se a gente for parar para falar assim, de exemplos, nós temos diversos exemplos de mulheres na tecnologia. Então, a tecnologia ela não é uma coisa limitada a homens ou mulheres. É uma área que deveria ser ocupada por aqueles que realmente têm força de vontade e têm interesse em trabalhar na área. Oi meninas digitais do Cerrado. Meu nome é Daniela Estevam, e eu sou mineira, mas hoje eu moro em Brasília, já tem 16 anos que eu moro aqui, e eu sou administradora de formação, trabalho atualmente no gabinete, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, e tenho 39 anos, não gostei muito dessa parte da idade, mas enfim. E eu faço parte, por que eu estou aqui falando para vocês? Que eu faço parte de várias instituições, eu faço parte das Paileires, sou embaixadora da Rede Mulher Empreendedora aqui em Brasília, e também sou membro do Calango Hacker Club, um hacker space que a gente tem aqui em Brasília, e milito muito tanto na questão de tecnologia, empreendedorismo e educação, levando as questões de gênero, né? Então, quando as meninas perguntam aqui para mim, minha profissão tem gênero? Então eu tenho duas respostas. Uma é que a minha profissão na prática, se a gente for falar de tecnologia principalmente, sim, ela tem gênero. Na teoria e como deveria ser, não deveria ter gênero, porque nós mulheres e os homens, todas as pessoas, elas têm as mesmas capacidades. Então as oportunidades elas deveriam ser as mesmas, mas infelizmente a gente vive uma sociedade que ainda tem crenças e atitudes e culturas machistas, e eu falo isso porque eu vou dar um simples exemplo para vocês de onde vem essa questão de que algumas profissões são para as mulheres e outras profissões não são para as mulheres. Eu tenho um filho de 12 anos, e quando eu entrava na loja de brinquedo para comprar presente para outras crianças, a primeira pergunta é menino ou menina? Depois eles perguntam a idade. Então é como se eu tivesse um rótulo, um brinquedo específico e uma limitação para o sexo e para a idade. E quando você entra na loja de brinquedo, ela é assim, de um lado é um mundo cor-de-rosa, lindo, com bonecas fofas, bonecas que são enfermeiras, médicas, mães. E do outro lado você tem um mundo divertido, com brinquedos de montar, com coisas coloridas, coisas que voam, coisas divertidas. Então eu já começo a fazer uma distinção aí. É muito sutil, eu posso ser que na prática eu falo assim, vocês podem ser o que vocês quiserem, mas são mensagens que ficam, mensagens que são subliminares. Então isso já começa a influenciar no que a menina pode fazer ou não. Então isso já começa a criar uma crença de que coisas difíceis, de que matemática, de que ambientes que são muito masculinos hoje, eles não são para mulheres. E na computação, não sei se vocês sabem, devem saber, mas assim, em algum momento nós mulheres somos maioria, e nós temos mulheres incríveis que fizeram grandes feitos, e eu acho que isso é que importa. Então assim, vamos levar o que a teoria diz, que nós somos iguais e que nós podemos fazer o que nós quisermos. Então assim, eu quero que na teoria e a prática seja que nem a teoria. Então eu milito para que na prática a gente não tenha essa diferença. Então assim, um evento lindo para vocês. Eu desejo que esse Ada Lovelace Day seja de muita inspiração e que vocês possam ser sementinhas em todos os espaços que vocês forem, para que as mulheres sejam o que elas quiserem, estejam onde elas quiserem estar. Um beijo.
Olá pessoal, eu sou Ana Chan, sou fundadora da Programaria, uma iniciativa para empoderar mulheres com tecnologia e programação que atua aqui em São Paulo, com cursos, oficinas, eventos, debates e conteúdo para que a gente inspire mais mulheres a entrarem nessa área. Eu tenho 29 anos e, respondendo à pergunta, acho que a nossa profissão não tem gênero. Apesar de a gente saber que existem uma série de barreiras, e muitas vezes barreiras que são invisíveis às mulheres para que elas sigam e continuem nas áreas de tecnologia, a gente sabe que as mulheres têm plena capacidade de poder ocupar qualquer área que elas quiserem, na verdade. O que acontece é que a gente é educada desde criança a acreditar que nós não somos tão boas em matemática, a acreditar que a gente tem que ser perfeita, então de alguma forma a área de tecnologia, por parecer tão distante, nos faz pensar que não é pra gente, que a gente não pode ocupar, que a gente não vai ser bem-vinda. E a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, nas empresas e nas faculdades, a gente ainda tem uma série de obstáculos a enfrentar, porque a gente ainda vive numa sociedade machista, né? Numa sociedade em que diz o que mulheres devem fazer e o que homens devem fazer, e essas expectativas começam desde criança, quando a gente ainda está na barriga da nossa mãe, quando define, né, qual que é o sexo da criança, as expectativas, os estímulos, o que se sonha, o que se espera para essas crianças já é diferente, né? É só a gente fazer uma reflexão, pensar sobre os brinquedos que a gente ganha quando criança, né? Enquanto meninas ganham bonecas, conjuntos de panelas, meninos ganham jogos de montar, computador, videogame. Então isso faz com que a gente desenvolva habilidades diferentes, porque a gente recebe estímulos diferentes, né? E lá no futuro isso vai ter impacto nas carreiras que a gente vai escolher, né? A gente também tem essa tendência, né, a rotular e colocar as pessoas presas em caixinhas, então, você é de humanas ou você é de exatas, né? Como se não pudesse conviver o interesse pelas duas coisas, por exemplo. E, infelizmente, a gente cresceu numa sociedade que diz que as mulheres são mais de humanas, que de alguma forma, naturalmente, elas se interessam mais por essas carreiras, e hoje a gente sabe que não é nada natural. O que existe é uma narrativa cultural que faz com que a gente se identifique mais com essas áreas, porque a gente também vê mais mulheres seguindo essas áreas, né? Então, quando a gente olha para a tecnologia e pensa em alguém que programa, a gente não pensa numa mulher imediatamente, né? Então, é muito difícil se ver fazendo alguma coisa que você não vê pessoas como você fazendo, é uma questão de representatividade. E é por isso que a Programaria acredita que é importante desconstruir a ideia do que é trabalhar com tecnologia e que tipo de habilidades isso envolve e mostrar, desmistificar que é uma carreira que todo mundo pode seguir, que exige, claro, dedicação e esforço para quem quer mudar de carreira, mas que é completamente possível e que a gente precisa de mais mulheres na tecnologia. Não é bom apenas para as mulheres ocuparem esses espaços, mas para as empresas, para a sociedade. Quando a gente tem uma equipe diversa, a gente tem mais inovação, a gente tem mais coisas novas, a gente consegue produzir soluções melhores para o mundo. E essa é a nossa inquietação na Programaria. Quantas ideias, quantos projetos, quantos negócios ficam, né, deixam de vir, de se tornar realidade porque as mulheres ainda não se apropriaram dessa ferramenta. Então, se você está pensando em mudar de carreira ou seguir para essa carreira, seja muito bem-vinda. Tem uma rede incrível de mulheres para te apoiar, para trocar e para te acolher quando você precisar. Olá, meu nome é Jussara, eu sou designer e empreendedora. Eu tenho 30 anos e já empreendo faz um tempinho, desde que eu me formei na UNB, em desenho industrial. E faz quase um ano que eu estou empreendendo em uma rede chamada Sister Wave. A Sister Wave é uma rede de apoio para a mulher viajante, para que ela possa viajar cada vez mais, usufruindo da liberdade que ela tem de ir e vir, com menos obstáculos. A gente trabalha muito em quebrar esses obstáculos que a mulher pode ter. Um deles é a questão do julgamento. Outro é a questão de costumes locais que muitas vezes ela desconhece. Sister Wave é uma plataforma que conecta esses dois polos, né? A questão da viajante e anfitriã, que em um momento pode ser viajante e outro anfitriã. A gente pode trocar esses papéis facilmente, né? Pensando nisso, pensando em profissão e atuação, me chegou a pergunta: a sua profissão tem gênero? E aí aqui eu trago duas atuações, né?
questão de empreender e a questão de viajar sozinha. Bom, o fato de empreender, sim, tem gênero. Infelizmente, no mundo do empreendedorismo tem poucas mulheres e não é por falta de intenção de mulheres empreenderem. As mulheres querem empreender sim, mas elas têm barreiras invisíveis para empreender. E essas barreiras invisíveis, elas começam desde a infância, começam na adolescência e elas são estimuladas em um discurso repetido de que a mulher ela tem que ser mais calminha, ela não pode levar desaforo para casa, e que o homem ele é muito estimulado a duas coisas: não levar desaforo para casa e a conquistar. A mulher ela fica num lugar mais passivo, principalmente na fala. E por estar passiva na fala, ela não se põe. Ela não coloca as suas boas ideias no jogo. Ela não acha que as suas ideias são tão boas assim. Ela não se coloca com tanta força, com tanto ímpeto. Então a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa falar mais. E eu levo a reflexão para vocês. Se não for um evento temático, né, de mulheres empreendedoras, ou de mulheres na tecnologia, ou etc. Quantas mulheres tem nesse evento? Qual a porcentagem de mulheres em relação a homens? Os questionamentos por você estar sozinha são muito grandes. Como se você não pudesse exercer o seu direito de vir. Como se você necessariamente precisasse de um outro homem para te acompanhar. Isso não é uma verdade. E eu acredito muito que nós mulheres podemos e devemos apoiar uma a outra. Tanto na área de tecnologia, na área de empreendedorismo, nas suas próprias vidas. Porque nós sabemos o que é ser mulher, nós sabemos o nosso valor e nós não permitimos que esse espaço seja ocupado por outros homens. Olá pessoal, meu nome é Lívia, sou professora do IF Goiânia há 5 anos e trabalho na área da computação. Tenho desenvolvido meu trabalho na área de engenharia de software e recentemente na área de mineração de dados, utilizando alguns algoritmos de aprendizagem de máquina. Quando eu iniciei a graduação, eu percebi o quanto essa área era dominada pelos homens. Mas ao longo do tempo, as mulheres têm conquistado seu espaço e mostrado um excelente trabalho de desenvolvimento na computação. Me perguntaram se essa área é apenas de homens, né? E eu refleti e tenho refletido o seguinte: existem áreas que são só de homens ou só de mulheres? Acredito que uma área não é definida pelo gênero, uma área é definida pelo desejo, pela vontade de ser, pela vontade de produzir. Então, não vejo uma definição de áreas por gênero, eu vejo uma definição de áreas pela vontade. Então, mulheres, homens, eles se misturam dentro do seu profissional, dentro da sua competência. E acredito que essa área, cada dia mais, ela vai ser conquistada pelas mulheres. Tenho trabalhado isso muito e visto que, ao longo do tempo, as mulheres têm cada dia mais contribuído mais nas diversas áreas, principalmente nas exatas. Então, quero deixar um abraço e um muito obrigada às Meninas Digitais do Cerrado, que é um excelente projeto que tem feito muita coisa bacana para mostrar que somos mulheres e somos da tecnologia. Um grande abraço. Olá meninas, meu nome é Vanessa, eu tenho 28 anos, sou professora na Faculdade de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde. Sou formada em Ciência da Computação, bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, mestra em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia, na Faculdade de Engenharia Elétrica, na linha de pesquisa de computação gráfica. A minha profissão não deveria ter gênero, nem número, nem grau. Deveria ser uma profissão mais respeitada e com mais abrangência, talvez, mas que iniciativas como essa vêm para ajudar a gente mudar esse quadro, a mudar essa situação de minoria de mulheres na área de tecnologia. Então, qualquer mulher pode ser programadora, pode ser engenheira de software,
pode ser cientista da computação, pode ser formado em sistemas de informação, qualquer área da tecnologia. Na verdade, hoje é quase incabível ou impensável dizer que alguém não é da área de tecnologia. Então, mesmo quem não é formado em tecnologia deve se considerar da tecnologia, porque a tecnologia está presente em todos os âmbitos da nossa vida e cada vez mais vai estar presente. Então, num presente, num futuro próximo, muito próximo, por sinal, a tecnologia está dominando todas as áreas. Então, somos todos da tecnologia e espero que aumente o número de mulheres na computação, especialmente o número de programadoras, o número de professoras e mulheres trabalhando diretamente com a área de tecnologia, desenvolvendo, empreendendo nessa área. Afinal, somos mais atentas ao código. Então, existem pesquisas que mostram que os códigos das mulheres são mais legíveis, são mais limpos. Então, essa história aí de que mulher não sabe programar, ou essas falácias que as pessoas internalizam ou cometem esses erros, né, de falar essas besteiras, não podem continuar. E a forma de mudar isso, a forma de mostrar que somos empoderadas e que podemos sim trabalhar com tecnologia, é divulgando e tendo iniciativas como essa de vocês, de mostrar que existem casos, né, cases de sucesso, mulheres importantes, inclusive das principais linguagens de programação foram criadas por mulheres, muitas delas trabalharam diretamente e foram pioneiras nessa área de tecnologia. Então, mostrar isso e usar esses exemplos são iniciativas importantes para a gente conseguir mudar esse quadro aí de minoria de mulheres na tecnologia.